Bom, boa tarde a todos. Bom, eu vou começar me desculpando, porque eu sei que vocês têm duas perguntas a fazer que eu não tenho resposta. O que acontece? Deixa eu mais ou menos contextualizar, fazer uma confissão aqui. Talvez não devesse, talvez alguém reclame, ainda mais que está sendo gravado, não deveria, mas eu acho que a gente tem que ser transparente, tem que ser, falar as verdades. O que acontece? A gente sabe que, quer dizer, todos nós sabemos da situação do Brasil nesses últimos tempos. Especialmente o ano passado, para o governo federal, foi um ano muito difícil em questão de recurso. E aí, o que acontece com a DIRF, especialmente? Já que a gente vai falar especialmente da DIRF. A DIRF vinha sendo, é um programa antigo, feito numa linguagem antiga, e a Receita já há alguns anos vinha tentando modernizar a DIRF. Tá? Bom, e o que aconteceu? Quando a gente pensou em mudar o programa, fazê-lo numa linguagem mais atualizada, surgiu o E-Social. Não estou falando do E-Social doméstico, o E-Social é empresa, que vocês devem conhecer bem. O E-Social é muito maior do que a DIRF, quer dizer, a DIRF vai estar contida no E-Social. Por quê? O E-Social é RH de empresa. Ali vão ter todos os dados do empregado da folha de pagamento. Não só, o rendimento tributável dele, como vai ter tudo. Rendimento tributável, férias, descontos, vai ter tudo no E-Social. Então, a DIRF é muito menor do que o E-Social. Então, qual foi a ideia? Bom, não vamos gastar dinheiro, gastar recurso em modernizar a DIRF, por quê? Porque vem o E-Social aí, a expectativa era de ser criado ou ser disponibilizado logo, não tinha por que gastar dinheiro com uma coisa que não ia servir. Na verdade, a gente iria precisar de uma nova DIRF para aquilo que não estaria no E-Social, tipo aposentadoria, porque, o INSS não tem RH, as pessoas não tiram férias, etc, etc, etc. Então, seria aposentadoria, previdência privada, coisas que não estariam no E-Social, mas ia ser uma DIRF pequenininha, digamos assim. Só que o E-Social deu uma patinada, a gente sabe que está demorando um bocado de tempo, que é um projeto grandioso pra caramba, quer dizer, a gente tem uma certa dificuldade. Quando eu digo a gente, todos nós. Por quê? O E-Social está sendo construído em parceria. Receita Federal, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica, tem diversos órgãos envolvidos nisso e estão sendo ouvidas as empresas e software houses. Para quê? Para a coisa funcionar direitinho, não termos com o E-Social o problema que tivemos com o E-Social doméstica. Ok? E aí o E-Social está demorando. E aí a gente chegou a um ponto, bom, não dá para continuar com a DIRF do jeito que está, porque ela não está atendendo plenamente ao nosso objetivo. Quer dizer, tem muita gente que está ficando na malha por conta das deficiências da DIRF, a gente não está conseguindo fazer o trabalho que a gente gostaria na malha por deficiência da DIRF, então resolvemos mudar a DIRF. E aí reescrevê-la numa plataforma mais atual, que é Java. Então a DIRF foi reescrita em Java. Ok? Bom, isso começou o ano passado. Normalmente o pessoal da DIRF começa a trabalhar em junho, julho, para em dezembro estar pronta a DIRF, já no primeiro dia de janeiro, quer dizer, pronta e homologada em dezembro, 1º de janeiro a DIRF está disponível. Com toda essa dificuldade de recursos, tanto para pagar o SERP para fazer o programa, o SERP com dificuldade de gente para fazer o programa, a Receita com dificuldade de grana para deslocar as pessoas. Porque o que acontece? O SERP ele trabalha em 10 polos, 10 filiais, que eles chamam. Cada filial é, especialista numa determinada área. Por exemplo, o programa do Imposto de Renda ele é feito em Salvador, ele é desenvolvido em Salvador. Então, ao longo do ano, diversos colegas vão para Salvador para, experimentar e ajustar o programa. A DIRF é feita em Curitiba. Então, tem gente de Fortaleza, tem gente do Brasil inteiro que vai para Curitiba. Quando começa a execução do programa, os testes do programa, para poder testar. E aí, com essa falta de dinheiro, não tinha dinheiro para o pessoal viajar, não tinha dinheiro para o SERP produzir o programa. E aí fomos atropelados, a gente chegou em dezembro achando que estaria pronto o programa e não ficou pronto. A verdade é essa. Hoje, o programa ainda não está homologado. Hoje. Tá? A expectativa era de tê-lo no máximo homologado até o dia 23, não aconteceu. E aí também, como a gente não contava com isso, o secretário antecipou a entrega da DIRF para o dia 15 de fevereiro. Por quê? Porque a gente precisa da DIRF primeiro para entregar para os contribuintes
aquela declaração pré-preenchida. Segundo, para poder processar as declarações do IRPF, que começa dia 2 de março. Então, a gente precisa da DIRF. Então, a gente há muito tempo vinha pedindo que o prazo da DIRF fosse um pouco antecipado para a gente poder ter folga de processar a DIRF, com a DIRF processada, processar o IRPF e disponibilizar para o contribuinte a declaração pré-preenchida. Todo mundo conhece a declaração, já ouviu falar pelo menos da declaração pré-preenchida, não já? Então, só que a gente foi atropelado com essa série de problemas e a DIRF não foi homologada ainda. Aí, certamente, as duas perguntas que vocês me fariam. Quando é que está disponível e qual é o novo prazo de entrega? Não é? Acho que 110% dos que estão aqui estão querendo saber disso. Só que eu, infelizmente, não tenho essa informação. O que eu vou tentar adiantar para vocês? As novidades da DIRF, falar um pouco dela, e aí, aproveitando, como eu sei que vai ser preciso pouco tempo para falar de DIRF, se vocês tiverem alguma dúvida de imposto de renda que quiserem adiantar, malha, procedimento de malha, preenchimento da declaração, a gente pode, antecipar uma próxima palestra do PGD do Imposto de Renda nessa agora, ok? Então, apresentadas as desculpas como representante da Receita, vamos ao que interessa. Bom, como eu disse para vocês, a DIRF foi reescrita, está em Java, que é uma outra linguagem mais leve, mais atual. Aí vocês vão dizer, então, como é que eu vou fazer? Eu vou levar uma surra para aprender o programa novo? Não, o programa está praticamente igualzinho ao que era. Só tivemos 4 modificações, 4 alterações, ou 4 alterações no programa. Tá? E eu vou precisar da minha cola aqui para não esquecer de nenhuma. A primeira alteração, em relação ao ano passado, é a questão da previdência privada. Tá? Nós temos no Brasil 3 tipos de previdência privada. Não sei se vocês estão bem a par. É o FUNPRESP, que é aquele Fundo da Previdência do Servidor Público, que só servidor público contribui para o FUNPRESP. Antes, esse FUNPRESP era só federal, só para, servidores federais. Desde, acho que 2015, talvez, ele passou a existir o FUNPRESP estadual e municipal. Então, os estados e municípios e o Distrito Federal podem ter previdência privada. O Rio de Janeiro tem o PrevRio, né? Não é PrevRio? Acho que é. Então, temos o FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos, a previdência privada, que a gente conhece mais ou menos bem, tipo tem Brasilprev, Prever, essas previdência privada de banco. Previdência privada de banco é a chamada previdência privada aberta, porque qualquer um pode aderir. Tem a previdência privada fechada, que é o quê? Aquela que a empresa contribui junto com o funcionário. E temos o FAPI. Tá? Então, o contribuinte ele pode contribuir para até 3 previdências. FAPI, Previdência Privada e FUNPRESP. Ok? Se vocês lembrarem da DIRF do ano passado, na DIRF só perguntava lá, Previdência Privada, FAPI. Era uma coluna em que você informava lá, Previdência Privada e FAPI. Lembram? E aí você informava lá mês a mês, você não dizia quem era a Previdência Privada, nem dizia se era FAPI ou Previdência Privada. Lembram disso? A novidade para esse ano. Esse ano você vai dizer qual é a previdência privada que o empregado contribuiu e vai dizer se é FUNPRESP, Previdência Privada ou FAPI. Ok? Então, se vocês visualizarem aquela tela da DIRF, tem lá rendimento, contribuição previdenciária oficial, contribuição à previdência privada. Ali, quando você clicar ali nessa coluna, ele vai abrir uma outra tela em que ele vai te perguntar o CNPJ da previdência privada, se é FUNPRESP, FAPI ou previdência privada, o CNPJ e o nome empresarial dela. Ok? Aí você vai dizer, mas quem é que... por exemplo, vamos dar alguns exemplos. A Petrobras, ela tem a Petros. Tá? Então, se você, fosse fazer a DIRF da Petrobras, você informaria lá o rendimento do empregado, a contribuição previdenciária oficial, o imposto de renda retido na fonte e o CNPJ da Petros, não da Petrobras, mas da Petros, o nome Petros e os valores que ele pagou mês a mês. Ok? Essa, então, é a primeira novidade. Quer dizer, é a explosão da previdência privada. Para quê? Para facilitar o processamento e a não retenção na malha.
Tá? Porque o contribuinte vai informar lá, que ele, ou ele vai informar na declaração dele o código de FAPI, Previdência Privada ou FUNPRESP. Tá? E ele vai ter que acertar esse código de acordo com a DIRF. Ok? Na hora das deduções, aí seria o da Petrobras ou da Petros que colocaria no campo de deduções? Veja bem, aí no caso da Previdência Privada, é mais ou menos como plano de saúde coletivo empresarial. Se você informa a Previdência Privada com o CNPJ da sua fonte pagadora, tipo a Petrobras, informa com o CNPJ da Petrobras, o sistema vai olhar quem é a fonte pagadora desta pessoa, Petrobras. Ele informou a Previdência Privada como quê? Como Petros ou como Petrobras. Em qualquer dos dois casos, ele vai aceitar. Por quê? Porque ele vai ver que aquela Previdência Privada está associada a uma DIRF, a uma fonte pagadora. Ok? Se, por acaso, você, digamos, errar, não estou nem dizendo no caso da Petrobras, se você puser um CNPJ que não seja de uma Previdência Privada, ele vai dar malha, no mínimo malha preenchimento, que ele vai dizer, ó, esse CNPJ não é de uma Previdência Privada. Perceberam? Ou você coloca o CNPJ da Previdência Privada, se você souber, ou da fonte pagadora. Porque tem empresas, digamos, por exemplo, a Globo. A Globo não tem uma, digamos, associada a ela uma entidade de previdência privada, mas ela dá previdência privada para os seus empregados. Então, o que ela faz? Ela vai numa previdência privada dessa aí, qualquer Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, seja lá qual for, ele contrata com essa previdência privada e aí ele retém do empregado um valor, pega ela, Globo, pega aquele mesmo valor e aplica naquela previdência privada em nome do empregado. Tá? Então, nesse caso, ele vai colocar ou o CNPJ da Globo ou o CNPJ da Previdência Privada, se ele souber. Porque pode ser que a empresa não diga para o empregado qual é a previdência privada que ele tem. Tá? Por quê? Porque, na realidade, ele está pagando ao empregador. Tá? E o empregador está entregando dinheiro para uma previdência privada. Então, tanto faz. Se ele puser o CNPJ do empregador ou da previdência privada, se ele souber, vai estar ok. Tá? Ele não vai poder colocar um outro CNPJ que não seja de previdência privada, nem seja do empregador. Tá? Porque se ele puser do empregador, o processamento vai fazer o quê? Vai buscar lá na DIRF e vai dizer, vem cá, esse empregador aqui informou essa previdência privada dessa pessoa? Ah, informou. Ok. Tá bom? Ficou claro? Perguntem à vontade a qualquer momento. Só lembrando do microfone. Ok? Então, essa é a primeira novidade da DIRF. A segunda novidade é em relação à pensão alimentícia. Tá? Você tem um empregado, você paga o salário dele e ele te trouxe um ofício do juízo dizendo que aquele empregado está obrigado a pagar 50% de pensão alimentícia para a ex-mulher, para a falecida. Ok? E aí você vai todo mês pegar metade do salário dele e vai entregar para a falecida. Ok? O que acontece? A partir desse ano, você vai ter que dizer o CPF do pensionado, do pensionista, a data de nascimento, o nome e o valor que foi pago mês a mês. Tá? Antes, você simplesmente colocava lá na coluna pensão alimentícia os valores que ele teria sido descontado. Na DIRF, agora, você vai ter que dizer a quem que ele pagou. Ok? Lembrando que a pessoa paga ao pensionista. Não necessariamente, quer dizer, tanto o declarante como a DIRF não devem informar o responsável pelo recebimento. Imagina, o camarada se separa da mulher e tem filhos pequenos. Os dois se separam e os filhos são pequenos. E aí o juízo vai e diz, você não tem que pagar nada para a falecida, mas você vai ter que pensionar os filhos. Só que os filhos são menores e a mãe e o pai não se preocuparam em dar CPF a esses filhos, ok? E aí o juiz diz, como são menores, credite-se na conta da mãe. E aí o empregador vai e bota o dinheiro na conta da mãe. E aí o que acontece muito e é erro? Quem paga a pensão diz que pagou a falecida. Bota o CPF da ex-mulher, que está errado. Ela não é pensionista. Tá? E ela, digamos, aí acontecem diversos erros. Ela, não coloca aquele rendimento da declaração dela, mas coloca o dependente. Coloca os filhos como dependente. Ou
digamos, achando que não, eu não quero colocar esse rendimento da pensão na minha declaração, não vou colocar os filhos como dependentes, o que está certo, mas aí ele, ex-marido, como colocou o CPF dela como beneficiário da pensão, ele cai na malha e ela também. Ele cai por excesso de pensão e ela por omissão de rendimento. Tá? Então, qual é o correto? O marido se separou da mulher, tem alimentando, tire o CPF do alimentando e faça a declaração do alimentando com o responsável ou separado. Aí vocês têm que ver o que é melhor. Sobre essa questão da pensão alimentícia, eu estou com um caso de uma pessoa específica, ela está em malha durante 3 anos, justamente por isso. O marido pagava a pensão alimentícia para a esposa, em que, na verdade, ela é intermediária da filha. A fonte pagadora do marido emitia um informe de rendimento para a mãe dos valores que foram repassados para a conta dela, que, na verdade, deveria ser passado para a filha. Ela informa na declaração dela o recebimento da pensão. E, na própria declaração dela, ela informa o repasse para a filha. O que, nessa confusão toda, foi o que gerou a malha para a mãe e para a filha. Tudo errado. O que acontece? Pelo que eu entendi, ela recebe o rendimento, informa esse rendimento como recebido e deduz como pensão, como se ela estivesse pagando para a filha a pensão. Tudo errado. Se ela não quer, se não é vantajoso para ela ter esse rendimento na declaração dela, quer dizer, se as despesas que ela tem com a filha são menores do que ela recebe de pensão, não vale a pena ela ter a filha como dependente. Certo. Não tem a menor necessidade de informar ela como intermediária. Só que a fonte pagadora, o informe, né, que é enviado, é em nome da mãe. Só que no processo, quem recebe é a filha. Já foi pedido N vezes para que a fonte pagadora do pai fizesse essa alteração e eles dizem que não tem como. Não tinha porque não informava quem era a pensionada. Ele simplesmente colocava lá os valores que tinham sido retidos do pai a título de pensão. Na DIF, essa é a grande alteração. Na DIF deste ano, a fonte pagadora vai informar. O pai tem que dizer para a fonte pagadora qual é o CPF do alimentando, da filha. E a fonte pagadora vai informar o CPF da filha, o nome da filha e o quanto foi pago à filha mês a mês. Ok? O pior dos mundos é isso que ela fez. Ela colocar o rendimento nela e botar como dedução, como pagamento de pensão, o que ela, digamos, repassou para a filha. A informação é como se ela recebesse um valor mesmo da fonte pagadora do marido. Porque sim. Então, outro erro. Quem recebe pensão não recebe da fonte pagadora do pensionista, digamos, de quem paga a pensão. Ok? Quem recebe pensão recebe da pessoa física. A fonte pagadora do ex-marido é um simples intermediário que pega o dinheiro dele e entrega para ela. Ok? Então, alguns erros que as pessoas cometem na hora de fazer a declaração. Diz que recebe de pensão a fonte pagadora do marido. Está errado. Coloca, digamos, eu já vi esse caso, a pessoa recebe o rendimento e deduz como pensão. E o pior de tudo que também acontece, a pessoa colocar como dedução o valor da pensão que o filho recebeu. Aí pode parecer engraçado, mas acontece. E não é por má fé, é por falta de conhecimento. As pessoas não têm noção do que é para fazer. Ok? Ficou claro essa questão da pensão? Então, a segunda novidade da DIRF é essa, que vai facilitar muito a vida de todo mundo. A ideia nossa é, digamos, eu sei que é chato, quer dizer, teve esse problema esse ano, mas a ideia é essa, é facilitar a vida de todo mundo. Facilitar quem recebe, facilitar a declaração e facilitar a nossa vida de não reter. A gente não gosta de reter declaração em malha, que é trabalho que a gente está inventando. Então, quanto mais a gente puder automatizar isso para não reter em malha, para todo mundo é melhor. Tá? Então, essa é a segunda. Vamos à terceira. Deixa eu ver minha cola aqui. Assim. A terceira é RRA. Lembram do que é RRA? Rendimento recebido acumuladamente? Então, este ano, a novidade é que quem
pagar RRA, se houver o pagamento ao advogado, vai ser informado o CPF do advogado e o valor que o advogado recebeu. Tá? A gente tem duas hipóteses ou duas formas de pagar ao advogado. Numa causa, num processo judicial. Desculpa. Tá? Digamos, você resolveu criar um caso com seu patrão, seja lá o que for. Você resolveu promover uma causa judicial, entrar na justiça, e aí você contrata o advogado. As possibilidades. O advogado, ao final, quando sair a sentença, o advogado pode achar que você não vai pagar a ele o que combinou, então ele pega o contrato, chega para o juiz e diz, ó, meritíssimo, estou achando que esse camarada não vai me pagar. O senhor, por favor, está aqui o contrato que eu tenho com ele me deve 20% do valor da causa. Então, por favor, me pague isso. O juiz, baseado naquilo, manda pagar 80% do valor da causa para o reclamante e manda pagar direto ao advogado 20%. Ok? Tem outra possibilidade, que é a sucumbência. Quem ganha, digamos, não tem que pagar as custas. Quem perde, paga as custas. E nas custas estão o quê? Os honorários do advogado. É chamada sucumbência. Então, possivelmente, se o advogado receber a sucumbência, a fonte pagadora também teria que informar o quanto pagou ele como sucumbência. E a outra hipótese é, digamos, o advogado confia, você contratou um advogado, ele confia em você, você vai lá, pega 100% da condenação, 100% em termos, que seria o bruto menos a fonte. Então, recebe lá o dinheiro que você tem que receber e você entrega esse dinheiro para o advogado. Neste caso, obviamente, não vai aparecer na DIF. Por quê? Porque quem pagou não sabe do seu contrato com o advogado. Ok? Perceberam a diferença? No primeiro caso, digamos, o advogado disse para o juízo que ele tinha um contrato com aquele reclamante, disse qual era o percentual que ele provou no contrato e o juiz manda pagar direto ao advogado. Tá? E aí, nesse caso, você simplesmente vai informar na sua declaração que pagou ao advogado, só que não vai deduzir daquilo que você recebeu na sua mão. Tá? Porque quando você receber, já vai estar descontado o do advogado. E na DIF vai aparecer só, digamos, o líquido. Você recebeu 100, prometeu pagar ao advogado 20, a DIF vai aparecer que você recebeu 80 e o advogado 20. A outra hipótese, o advogado confia em você, você vai pagar o advogado, então dos 100 que você receber, a fonte pagadora vai dizer que lhe pagou 100 e você vai colocar na sua declaração que recebeu quanto? 80. Por quê? É 100 menos os 20 do advogado. Que a gente chama de exclusão da base de cálculo. Você vai excluir da base de cálculo o que você pagou ao advogado. Ok? Assim. Bom, e aí estava falando do RRA. A novidade do RRA é essa, que na ficha RRA vai aparecer lá um campinho para você informar o CPF e o nome do advogado e o quanto foi pago a ele na hipótese dele se habilitar no processo. Ok? Diga. Microfone? Então, no informe de rendimento, então lá embaixo vai ter que vir o nome do advogado e CPF. No informe de rendimento vai vir. Por quê? Porque a DIF, nesse caso, ela sabe essa informação. E ela vai colocar no informe de rendimento essa informação. Ok? Por quê? Porque o que acontece? Se você reparar, no informe de rendimentos, normalmente vinha lá naquela informações complementares. E aí as pessoas colocavam lá o CPF do beneficiário da pensão, podia botar o nome, podia botar qualquer coisa. Só que aquilo, como é um arquivo texto, isso não era repassado para o processamento. Tá? E aí, digamos, ainda que, digamos, você poderia saber, quer dizer, você tem um documento que aparece lá o nome da pensionista, da alimentando, mas a Receita não sabia. Por quê? Porque era um arquivo de texto e a gente não processava essa informação. Tá? Essa é uma das muitas razões que nos fez alterar a DIF. Então, essa informação que você vai colocar lá com o CPF e o nome do advogado e o valor vai passar para o processamento para a gente poder cotejar isso. Ok? E aí, já que eu falei do advogado, falei do RRA. O que acontece? O RRA, você tem duas hipóteses de oferecer a tributação, como ajuste ou como tributação exclusiva. Lembram disso? Lá no programa do Imposto de Renda, você tem lá na ficha RRA, lá em cima está forma de tributação, ajuste ou tributação exclusiva. Tá?
Em geral, a tributação exclusiva é mais benéfica. A lei diz que o default, quer dizer, se ninguém disser nada, vai ser tributado como tributação exclusiva. Mas o contribuinte tem a opção de tributar como ajuste. Aí você vai me perguntar, mas quem é que vai, digamos, num RRA vai querer ajuste? Alguém, por exemplo, que tenha tido uma despesa médica muito alta. Tá? Ou, é o caso que eu vou falar, uma pessoa que paga pensão alimentícia, está obrigada a pagar pensão alimentícia sobre tudo que ganha, mas a ex não se habilitou no processo. Tá? Imagine, o camarada entrou na justiça contra o empregador e tem a perspectiva, digamos, a sentença diz que ele vai receber R$500 mil. E ele teria obrigação, segundo a sentença do divórcio, de pagar 20% para a falecida, para a ex-mulher. Tá? Então ele teria que entregar R$100 mil a ela. Se ela não se manifestar no processo, se ela não peticionar o juiz, ó, meritíssimo, ele me deve, eu tenho, porque os juízos são outros. Ela se separou, digamos, no cartório e o processo é judicial, o processo do trabalhista. Tá? Se ela não chegar ao juízo e disser, meritíssimo, eu tenho direito a 20% do que ele vier a ganhar. Significa que ele vai receber os 500 e, por conta dele, vai entregar 100. Ok? Neste caso, se ele optar pela tributação exclusiva, ele não tem direito de deduzir a pensão. Tá? Então, imagine esse contribuinte. Digamos, aquele primeiro lá que era muito bonzinho, prometeu pagar 50% do rendimento dele para a falecida. Tá? Ele ganhou R$500 mil e vai entregar 250 para ela. Só que ela não sabia, ela engoliu barriga, não foi ao processo para pedir os 50% dela. Tá? Neste caso, talvez seja mais vantajoso para o contribuinte levar esse rendimento ao ajuste, porque lá no ajuste ele vai deduzir os 250 da pensão. Se ele opta pela tributação exclusiva, como a exclusiva está separado das outras coisas, se ela não se habilitar no processo, ele não pode deduzir a pensão. Ficou claro? Eu não sei se às vezes eu falo demais. Tá? Então, no caso do RRA, a novidade é que, se ele pagar pensão e a pensionista se habilitar no processo, tem um campo lá para você informar a pensão, o CPF e o nome de quem recebeu a pensão e quanto recebeu. Ok? Nós estamos falando da DIRF. Então, se a fonte pagadora pagar uma condenação judicial e ela for obrigada a separar a parte da pensão alimentícia, ela vai informar a pensionista, CPF, nome e valor. Ok? Essa foi a terceira, né? Tem mais uma. No caso do plano de saúde, quer dizer, para quem uma empresa que tenha um plano coletivo empresarial, quer dizer, ela paga o salário e oferece plano de saúde para o empregado. E o empregado participa deste plano de saúde. Se ela der de graça o plano de saúde, não vai aparecer na DIRF, por quê? Porque não teve ônus do empregado. Agora, se o empregado participar do plano de saúde, quer dizer, participar com alguma coisa, na DIRF você vai informar lá pagamento a plano de saúde, o quanto coube a cada um. Imagine, você tem lá o seu empregado, tem a mulher e os 2 filhos, que a empresa deu direito a eles de ter plano de saúde também. Você vai informar lá o CPF do empregado, que é o responsável pelo plano de saúde, o quanto ele pagou, vai informar o CPF e o nome dos dependentes dele, da mulher e dos filhos, e o quanto coube a cada um deles, ok? Não pode informar tudo no CPF do empregado. Tem que separar o que é do empregado do que é dos dependentes e agregados. Ok? Hã? Não sei, não tenho certeza se era bem assim, não. Era? Então o que mudou? Peraí. Ah. Hã? Sim. A maioria das empresas, na hora de administrar e fazer a informação na DIRF, não... acaba aglutinando os dois, então. E está errado. Tá? E aí também tem o campo do reembolso. Se a empresa souber, ou se a empresa reembolsar, porque tem empresa que paga o plano de saúde e, digamos, dependendo da despesa que o empregado tem,
ele entrega essa despesa ao plano de saúde ou entrega na empresa. Se ele entregar essa despesa na empresa para ser reembolsado, a empresa vai saber o quanto foi reembolsado e ela tem obrigação de dizer quanto foi o reembolso, ok? O valor do reembolso. Ela vai informar o profissional e o valor do reembolso. O camarada gastou lá R$2.000 numa consulta. A empresa vai informar o CPF do médico e o quanto daqueles R$2.000 de consulta foram reembolsados. Ok? E aí eu vou aproveitar para falar um pouquinho de DEMED, porque eu vejo que tem uma certa confusão. O que acontece? No caso de empresa que fornece plano de saúde para o empregado, esse plano de saúde está dentro da DIRF. Tá? É como se fosse uma DEMED dentro da DIRF. Mas a gente tem aquele outro caso que, digamos, as pessoas se associam, se juntam para contratar um plano de saúde. Tá? Por quê? O que acontece? Os planos de saúde, quando eles são contratados por uma pessoa física, a lei diz que o plano de saúde tem que, digamos, tem que atender até 3 meses sem pagamento. Tá? Então, você contrata um plano de saúde, então, de repente, chega agora, já tem esse plano de saúde já há algum tempo, já cobriu toda a sua carência, e aí você resolve fazer uma cirurgia agora em janeiro. Mas aí, como a situação está preta, você resolve fazer a cirurgia e não paga, nem janeiro, nem fevereiro, nem março, ou então não pagou dezembro, precisou e vai usar o plano de saúde em janeiro, ou em fevereiro. Durante 3 meses, o plano de saúde é obrigado a lhe atender, ainda que você esteja inadimplente. O plano de saúde vendo isso, e é muito mais difícil para o plano de saúde cobrar de uma pessoa física do que de uma pessoa jurídica, o que ele faz? Ele hoje em dia está, digamos, descartando as pessoas físicas. São poucos os planos de saúde que ainda são contratados por pessoas físicas. Eles estão preferindo serem contratados por um CNPJ. Tá? E aí o que acontece? Tem muita gente, dizem que os planos de saúde já estão evitando isso, mas eu conheço uma porção de gente que andou abrindo MEI só para contratar plano de saúde. Aí abre o MEI e bota, digamos, ele, a mulher, os filhos, no plano de saúde. Por quê? Porque o plano de saúde até então ele só exigia, não, se tem CNPJ, eu faço o contrato. Se não tem CNPJ, não faço. Mas me parece que eles já acordaram e viram que não basta ter CNPJ. É verdade? Mesmo se for MEI, ele deixa? Ah, é? Bom, de qualquer maneira, para eles é vantagem. Quer dizer, para quem faz o MEI é vantagem. Paga R$50 por mês, é um investimento de R$50 6 meses e consegue um plano muito mais barato. Bom, por que eu estou falando isso? O que acontece? Então, digamos, as pessoas não são empregadas. Por exemplo, tem condomínio que pega o CGC do condomínio, CNPJ do condomínio, CGC, pega o CNPJ do condomínio, já estou me denunciando, e está abrindo plano de saúde, quer dizer, está contratando plano de saúde usando o CNPJ. Aí pega, não, vamos reunir os nossos condôminos aqui, é muito mais barato o plano de saúde, vamos fazer um plano de saúde cujo contratante é o condomínio. Tá? Condomínio não, mas eu já contei, para quem já viu minha palestra, já ouviu essa história e vai ouvir mais uma vez para quem não assistiu ainda. O que acontece? Eu tenho lá uma empresa, que eu tenho lá a minha diretoria, que eu não quero perdê-la de jeito nenhum. E aí eu digo lá para a minha diretoria, vou lhe pagar um salário X. Aí o cara fala, não, mas esse salário está muito baixo. Não, faz o seguinte, eu vou lhe dar um plano de saúde, vou dar de graça, 0,800, um plano de saúde em que você vai poder botar você e sua família, sua mulher e seus filhos desse plano de saúde e não vai pagar nada. Ok? Quer dizer, aquilo é um custo para a empresa, ele se dá bem e, digamos, paga um salário indireto para o empregado. Por quê? Porque ele não quer perder aquele empregado de jeito nenhum. Ele tem lá o pessoal, digamos, do mediano da empresa, que ele não gostaria de perdê-los, mas com um pouco de esforço ele consegue substituir essa turma. Ele chega para eles, o negócio é o seguinte, vou lhe pagar esse salário aqui, que não está tão bom assim, mas em compensação, vou lhe dar 0,800 um plano de saúde para você. Para sua família, você vai bancar 50% desse custo. Eu quero ficar feliz da vida, se eu fosse pagar isso como pessoa física, pagar uma grana, ele vê aquilo no salário indireto, fica feliz da vida e topa. E tem a turma lá
do chão de fábrica, que eu digo para eles, vou lhe pagar esse salário aqui, em compensação, vou lhe dar um plano de saúde muito bom, em que você vai participar com 50% do custo. E a pessoa, a pessoa fica feliz da vida, não vai querer perder aquele emprego, vai se empenhar por quê? Porque ele sabe que se perder o emprego, perde o plano de saúde, que custa pouco. Ok? E aí essa pessoa, o empresário, chega lá no plano de saúde e diz, quero contratar um plano de saúde, e aí o plano de saúde, a primeira coisa que ele vai perguntar, quantas vidas? Deixa eu ver, 200 vidas. Por quê? Porque ele já procurou saber, e se tivesse, digamos, 10 vidas, custaria R$2.000 por cabeça. Se fossem 50 vidas, R$1.000. Se fossem 200 vidas, R$500. Quer dizer, quanto mais vidas, menor o preço. Tá? Porque ele faz um cálculo atuarial e vê que quanto mais gente, menor o custo. Tá? Ele, tudo bem, então tá. Aí o que o plano de saúde vai fazer? Todo mês ele vai faturar contra a empresa o custo daquelas pessoas todas. Imagine que todo mundo tivesse a mesma faixa etária, fosse tudo igualzinho. Então o custo de cada um vai ser o mesmo. Digamos, R$2.000 por cabeça. Ok? Se são 200 pessoas, ele vai faturar contra a empresa o quê? R$400.000. Então todo mês a empresa vai pagar R$400.000 para o plano. Ok? Para o plano, o que ele entende? Eu tenho 200 pessoas que custam para a empresa R$2.000 e eu sei que o João custa 2, Maria custa 2, José custa 2, todo mundo para o plano de saúde custa 2. Ok? Agora, na verdade, quanto cada um está custando? Quer dizer, quanto cada um está bancando do plano de saúde? O João, a Maria e o José não estão bancando nada, porque eles são da diretoria. Quer dizer, o plano de saúde está recebendo, mas essas pessoas não estão gastando. Portanto, não podem deduzir na sua declaração nada. Aquela turma intermediária está pagando R$1.000, que é metade dele, e R$2.000 pelos seus dependentes agregados, mas para o plano de saúde, cada um custa R$2.000. Concordam? E a turma lá do chão de fábrica está pagando R$1.000, que é metade dos 2.000, mas para o plano de saúde está custando R$2.000. O que eu quero dizer com isso? O plano de saúde não sabe quanto cada um bancou. Ele sabe quanto cada um custou para a empresa, mas não sabe, na realidade, quanto cada um contribuiu. Perceberam? Então, como é que o plano de saúde pode fazer uma DMED dizendo que o João gastou tanto, a Maria gastou tanto, o Manuel gastou tanto? O plano de saúde não sabe. Por isso, o plano de saúde não faz esta DMED. Tá? Aí você vai dizer, plano de saúde não faz DMED? Faz. Ele não vai fazer no caso de plano coletivo empresarial. Tá? Quando você tem um intermediário entre o plano de saúde e o assistido. Ok? Exemplos de plano de saúde empresarial. É isso que eu falei para vocês. Tipo condomínio, clubes. Por exemplo, eu sei que, por exemplo, o clube militar tem um convênio com a AMIL. Então as pessoas pagam na mensalidade que pagam ao clube militar o valor do plano de saúde e o clube militar repassa para a AMIL aquele valor. Ok? Não digo que seja o caso, mas pode ser que alguma associação resolva de tipo isentar. Não, vou isentar que é a diretoria da associação. Ela vai ter plano de saúde e não vai pagar nada. Em compensação, os outros vão pagar mais do que, digamos, o plano de saúde me cobre. Para quê? Para poder cobrir a minha diretoria que eu não paguei. Perceberam? Então, nestes casos de plano coletivo empresarial, quem faz a DMED é o contratante. Quer dizer, aquele que contratou o plano de saúde. Ficou claro? E no caso da empresa, o empregado, digamos, vai aparecer na DIRF, o empregado e os dependentes. Quem pode ser dependente nesse caso? Quer dizer, até a DIRF chama de dependente. A esposa, os filhos, o pai ou a mãe, e aí vem os agregados. Diga. Boa tarde. Em relação ao sócio, ele contratou o plano de saúde, mas com a inscrição do CNPJ, sendo que a despesa quem paga é ele. Como que isso seria informado na DIRF e se deve ser informado? Ele contratou o plano para ele. A empresa contratou o plano de saúde só para usar o CNPJ. Exatamente. Mas o dinheiro não passa pela empresa. Exato. Quem paga é o próprio sócio, pessoa física. Veja bem, nesse caso ele vai ter que provar o seguinte.
Quem contratou foi a empresa, um CNPJ. Quem vai pagar a fatura vai vir em nome de um CNPJ e quem vai quitar a fatura é o CNPJ. Ok? Ele vai ter que provar que ele entregou o dinheiro à empresa, que esse dinheiro entrou no caixa da empresa, para que a empresa fizesse esse pagamento. Entendeu? Entendi. Obrigada. Porque, olha só, aí eu vou pegar um gancho aqui. Eu costumo contar essa historinha que é mais ou menos engraçada, mas veja bem. Para a Receita, na entidade familiar, você não precisa provar o reembolso. Fora da unidade familiar, precisaria. Vou contar uma historinha aqui para ficar mais claro isso. Imagine que tem lá o camarada que tem uma vizinha espetacular, todo dia ele abre a porta, vê a vizinha sair e fica maravilhado de ver aquela vizinha bonita, bem cuidada, e fica todo dia ele pensa de caramba, essa mulher vai passar o tempo, ela vai ficar velha, se não se cuidar, eu vou perder o prazer de ficar olhando essa vizinha e admirando. Eu vou resolver esse problema. Eu vou pagar um plano de saúde para ela nunca ficar doente. Tá? E ele tem lá o plano de saúde em que ele tem a mulher, os filhos, e resolve colocar a vizinha no plano de saúde, pensando na saúde futura dela. E aí o que acontece? Vai aparecer, quer dizer, se ele for digamos, empregado ou não, na DEMED ou na DIF vai aparecer lá o CPF dele como titular do plano de saúde, a mulher, os filhos e a vizinha como agregado. Ok? Na hipótese de todos fazerem declaração em separado, ele vai colocar na declaração dele como dedução o quê? A parte dele no plano de saúde. Ok? A mulher vai colocar a parte dela e cada um dos dois filhos a parte deles. Tá? Neste caso, os filhos e a mulher não precisam provar que entregaram o dinheiro correspondente à despesa deles para ele. Tá? Porque você está na unidade familiar. No caso da vizinha, se ela quiser deduzir isso na declaração dela, ela vai ter que provar que entregou em dinheiro, ele em dinheiro, cheque, em pecúnia, o ressarcimento daquela despesa dele. Tá? Não pode ser pagamento por favor. Tem que ser dinheiro. Entenderam? Então, na unidade familiar, não precisa a prova do reembolso. Fora da unidade familiar, você tem que provar que reembolsou o titular do plano. Tá? É mais ou menos esse caso. Quer dizer, o plano de saúde, a empresa está pagando o plano de saúde para a pessoa, se, digamos, para ele se beneficiar, então, para todos os efeitos, na contabilidade já tem digamos, a saída do dinheiro da empresa para pagar o plano de saúde. Ele tem que provar que entrou com dinheiro no caixa para pagar aquela despesa. Senão, vai dar a impressão que o plano de saúde para ele é 0,800. Ok? Isso é muito comum, isso dá muito malha, que as pessoas cada vez mais, tem gente, como eu falei para vocês, tem gente abrindo MEI para contratar plano de saúde. Tem diversas empresas que tem um monte de gente que não são empregados e estão no plano de saúde só para gozar do benefício do plano de saúde coletivo e empresarial. E essas pessoas têm que provar que passaram o dinheiro para a empresa poder pagar aquela conta. Senão vai dar a impressão que a pessoa não arcou com nada. Ok? Leônidas, Oi. uma dúvida aqui. No primeiro exemplo que você deu, no caso do plano de saúde, que ele não sabe de forma alguma quanto cada colaborador da empresa está participando, né? Mas eu acho que tem exceção, porque eu já vi casos, eu tenho clientes onde eu já vi que o próprio plano de saúde ele emite o informe de rendimento no final de fevereiro para o colaborador, informando quanto ele participou daquele plano de saúde e passa pela pessoa jurídica. Então, acho que tem exceção aí. Não... Bom, só se, digamos, o plano de saúde tem um acordo muito bom e o empregador, quer dizer, o contratante, passa a informação para ele. Mas a rigor, ele não teria obrigação. Não teria, não, né? Ah, tá. Porque eu tenho visto muito... Se você reparar na IN, não, pode até acontecer, mas, digamos, a gente não pode exigir do plano de saúde que dê essa informação. A gente pode exigir que o contratante dê essa informação. Entendi. É porque eu já vi uns casos onde o plano de saúde talvez tenha esse acordo tão forte que tem alguém administrando até lá dentro para a empresa, ou a empresa administra e envia isso para o plano de saúde, mas a informação é muito casada, que o próprio plano de saúde ele emite, na época do informe de rendimentos, quanto cada colaborador participou. Né? E aí, dependentes e tudo mais. Deixa eu aproveitar a minha experiência da outra palestra, dessa mesma palestra de manhã. O que acontece?
E as pessoas perguntam, e qual CNPJ o empregado vai informar na sua declaração? O do empregador ou do plano de saúde? Não sei se já até falei alguma coisa parecida com isso hoje. Isso, então. No caso do empregado, se aparecer ali na DIRF, se for empregado, a Receita sabe, no caso do empregado, o processamento ele consegue verificar que aquele CNPJ informado como plano de saúde é o CNPJ do empregador. Eles não. Aí ele vê, se o valor estiver batendo, nenhum problema. Agora, se a pessoa não é empregado, ele tem que informar o CNPJ do plano de saúde, por quê? Porque a gente não consegue saber qual é o vínculo daquela pessoa com o empregador. Tá? Imagine que o marido trabalha na Petrobras e a mulher trabalha numa outra empresa. Aí ela vai e coloca lá como plano de saúde, pagamento a plano de saúde. Ela bota o CNPJ da Petrobras. O que o processamento vai entender? Petrobras não é plano de saúde, não é operadora de plano de saúde. Então já fica a desconfiança de que ela errou, de que aquela, digamos, despesa não é verdadeira. Ela procura, bom, mas essa pessoa aqui, que botou a Petrobras como beneficiária do pagamento, essa pessoa tem algum vínculo com a Petrobras? A gente não consegue ver isso. Não é o fato de, digamos, dela ser, quer dizer, o marido até sabe, os dois em casa até sabem por que ela está colocando a Petrobras, mas não há nenhuma hipótese de você conseguir vincular o CNPJ da Petrobras à mulher do empregado. Concorda? Mulher, filho, seja lá quem for. Então, no caso do não empregado, ele vai informar o CNPJ do plano de saúde. Ficou claro? Sim, mais uma pergunta? Mas exatamente aí que o pessoal tem caído na malha. Os agregados, quer dizer, filho, que, assim, esposa e tudo que não está na mesma empresa, tem caído, porque aí aí informa o plano de saúde. Aí você está falando que no plano de saúde ele não sabe quanto é o valor de cada um. Não, não, é o seguinte. Se você informa lá na DIRF, no caso da DIRF, você informa lá na DIRF o plano de saúde o valor do empregado. Se você informar corretamente o CPF dos beneficiários do plano de saúde, a DEMED vai ser, digamos, eu vou chamar de DEMED, mas DEMED ou DIRF, porque a DEMED, digamos, a DIRF contém a DEMED. O processamento ele consegue verificar que aquele seu CPF foi informado como beneficiário de um plano de saúde cujo responsável é um terceiro. E aí fecha. O que acontece muito é as pessoas errarem, ou o plano de saúde, ou a empresa, errar no CPF do beneficiário. Não, mas é isso que eu estou falando. Então, por exemplo, se a pessoa, por exemplo, tem 2 planos de saúde, qual o problema, né? De ter um hospitalar, o outro é normal. Então, quer dizer, e tem que cair direto. Tem feito diversas declarações, o pessoal tem que cair direto. Entendeu? Isso é por causa do valor? Não. Principalmente pessoas idosas. Certamente tem alguma coisa a mais. O que acontece? Enquanto não existia a DEMED, a ideia seria mais ou menos a seguinte. Vou exemplificar o que seria mais ou menos. Antigamente, até 5 anos atrás, não tinha DEMED. E a Receita raciocinava da seguinte maneira. Bom, alguém até 20 anos, é razoável essa pessoa ter uma despesa médica anual de, digamos, R$5.000. Entre 20 e 40, eu falei quanto? 5, né? Entre 20 e 40, digamos que é razoável essa pessoa gastar R$8.000, que ficou mais velho. Entre 40 e 60, R$10.000, mais de 60, R$15.000. Então, essa era mais ou menos a faixa que a Receita, digamos, entendia como razoável, tirada da média. E aí o que acontece? Como a gente não tinha informação nenhuma de fora para agregar, esse valor ficava relativamente alto. Por quê? Porque a gente sabia que tinha plano de saúde, tinha médico, dentista, etc, etc, etc. Então, esse valor era relativamente alto. Quando vem a DEMED, e aí você consegue cotejar, bater o que o externo falou com o que o contribuinte falou, quer dizer, com o que a DEMED falou e o contribuinte falou, por exemplo, plano de saúde a gente sabe que é alto, esse limite que era de 5.000 caiu para 2. A gente pensa, bom, alguém até 20 anos que era razoável gastar R$5.000, hoje eu tenho já a informação que ele gastou 3, então o meu limite vai ser 2.
Então, alguém que gastou mais do que R$ 2.000 até 20 anos vai cair na malha. Por quê? Se não tiver informação do DEMED. Se tiver informação da DEMED, digamos, R$ 4.000, e com os dois, que seria com R$ 4.000, sobrou 1.000, então ele só teria que, digamos, comprovar 1.000. Como ele gastou menos do que 2, ele passaria direto da malha. Mas é isso, Leônidas. Então, quer dizer... Então, peraí. Vamos lá. Então, a primeira coisa, o limite diminuiu. E aí, quem não tem DEMED, quem tem plano de saúde, mas não aparece na DEMED, ficou todo mundo. Isso quem não tem. Quem tem DEMED e a DEMED informou, juntou todo mundo no titular, ou errou no CPF, ou o CPF está, digamos, errou ou não colocou o CPF, também vai cair na malha. Agora, se o valor estiver certinho, informado o CPF, o valor bater, ainda que o CNPJ esteja diferente, o camarada botou o CNPJ, digamos, da Petrobras, R$ 10.000. A Petrobras disse que recebeu dele 10.000... A Petros, digamos assim. O plano de saúde lá da Petrobras disse que recebeu dele 10. E ele colocou o CNPJ da Petrobras. Ainda que seja diferente, o processamento vai ver, opa, esse cara disse que gastou 10, eu tenho informação de que ele efetivamente gastou 10, certamente não cai na malha. Só por isso, certamente não cai. Então, que é isso que eu, por exemplo, eu fiz de uma pessoa ano passado, que foram 2 órgãos federais, estava tudo no informe de rendimento, e ela caiu na malha. Estar no informe de rendimento não quer dizer que estava na DIRF. Órgão federal? Sim, sim. É? Por exemplo, a GEAP não coloca... A GEAP tem... O pessoal do INSS. Sei. Lá no informe de rendimento dele, tem lá informações complementares, GEAP, CNPJ tal, tanto. Aquilo não está na DIRF. Entendi. Eles sabem, mas não informam na DIRF como deveriam. E aí todo mundo cai na malha. Aí a gente faz a declaração, as pessoas caem na malha. Não, vocês erraram, não sei o quê. Não, Começa ué, aí. tem que pegar o comprovante e levar na receita. Mas Então, por isso, aí a gente se- prova, está tudo certo, a pessoa sai da malha. Mas fica uma situação chata, que a gente não sabe como resolver isso. cobrando da fonte pagadora ou do plano de saúde. O órgão federal. Ou sim, sim. Não, os órgãos federais melhoraram muito. É. Até pouco tempo atrás o INSS não entregava DIRF. E esse cruzamento de informações com os médicos está valendo? Estão cruzando? O que acontece? Digamos, a obrigação de médico informar começou o ano passado. Por toda essa dificuldade que a gente teve, a gente não conseguiu... Alguém já tentou agendar atendimento para 2016? De malha? Certamente alguém já tentou. Eu tenho certeza que ninguém conseguiu, mas devem ter tentado, não tentaram? Então, não começou ainda. Não. A promessa sempre foi, digamos, de estar aberto o agendamento, que a gente chama, dia 2 de janeiro, não é? Então todo mundo tinha expectativa em que 2 de janeiro tivesse aberto o atendimento de malha, para você agendar. Especialmente aqui no Rio de Janeiro, na Delegacia 1, eu diria que se eu falo de cadeira, todo mundo que caiu na malha já foi intimado. Todo mundo. Não tem ninguém, até 2015, que não tenha sido intimado. Se ele conseguiu agendar para ser atendido, são outros 500 cruzeiros. Não é, digamos, a culpa não é minha, mas eu, pessoalmente, já intimei todo mundo. Todo mundo já foi intimado. Então, para mim, só sobraria 2016. Só que por conta dessas dificuldades todas que eu falei no início, que eu prefiro não repetir agora, o sistema... O que acontece? Quando eu intimo o contribuinte, eu tenho que ter a ferramenta para alterar a declaração dele. Eu não posso intimar o contribuinte, ele me traz a documentação e diga, deixa aqui, o dia que eu puder eu trabalho essa declaração. Eu tenho que ter a ferramenta para alterar, para liberar ou para alterar. Ok? Então, só posso intimar o contribuinte quando eu puder alterar. O sistema de alteração da declaração... Desculpa. O sistema de alteração de declaração ainda não está disponível, não está homologado. Tá? Deve ser homologado entre a próxima semana e a outra. Tá? Então não posso intimar o contribuinte para 2016, porque eu não tenho a ferramenta de alterar.
Por isso, mesmo que vocês tentem, vocês não vão conseguir agendar o atendimento para 2016. Como a gente estava acostumado já a disponibilizar esse atendimento a partir do dia 2 de janeiro, alguém deu uma cochilada e deixou o contribuinte agendar o atendimento. Só que qual é o caminho? Ele agenda, gera o termo, que é uma autointimação, e comparece. Alguns conseguiram agendar, mas não geraram o termo. Por quê? Quem gera o termo é o sistema que faz a alteração. Quer dizer, está dentro do sistema que faz a alteração. Ok? Como esse sistema que faz a alteração não estava pronto, ele agendou, foi lá fazer o termo e não conseguiu imprimir o termo. Tá? E aí, por isso que teve alguma confusão. Não sei se algum de vocês aqui chegou a participar. Contribuinte que agendou e foi no CAC, o CAC disse que não podia receber. Teve um certo estresse por conta disso. Alguém vivenciou isso? Estou mentindo? Não, foi exatamente isso, né? Então. E aí, por que eu falei isso? Ah, sim, isso, boa. Tem hora que eu começo a falar, digamos, eu falo outras coisas, acabo me perdendo. Então, por conta de toda essa dificuldade, a gente recepcionou as informações dos profissionais médicos e advogados que colocaram isso na declaração, mas a gente não foi capaz, agora, quer dizer, até hoje, de fazer o cruzamento, aproveitar essa informação. Pode ser que agora, com essa homologação, a gente consiga aproveitar a informação. Tá? Mas, de qualquer maneira, isso ajuda, por quê? Um contribuinte que cai na malha e, digamos, você fez sua declaração, colocou lá 20 recibos médicos, relacionou todos eles, 20 médicos. E aí guardou tudo e coisa e tal, e aí, digamos, com essa chuva que deu, varreu sua casa, os seus recibos todos foram embora. Então, você botou numa pastinha e coisa e tal, vinha andando pela rua, um meliante desse aí é comum, passou a mão na sua pasta e levou todos os seus recibos. Se esse médico informou, colocou na declaração dele, se esses médicos informaram na declaração deles o quanto receberam de você, você nem precisa do recibo. O fiscal vai lá abrir a declaração, abrir a sua declaração, vai abrir a declaração do médico, vai ver que seu CPF consta lá com aqueles valores que você declarou, não precisa do recibo. Caso contrário, o quê? Aí você vai ter que ter o recibo. Aí, se você foi roubado, você vai ter que ir atrás dele para pedir uma segunda via. Eu prefiro acreditar que ele, digamos, foi relaxado. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, porque lá na empresa a gente tem alguns prestadores de serviço, PJ, são contador e alguns representantes comerciais. E tem um acordo no contrato deles que a empresa tomadora do serviço paga o plano de saúde e desconta na nota fiscal deles esse valor. Como que eles colocam isso na declaração de imposto de renda? Porque, na verdade, não é o CNPJ deles que está pagando ao plano de saúde, é do tomador do serviço deles. Porque aí, no caso, como esse valor é descontado deles, eles estão pagando o plano de saúde. Como que eles vão declarar isso no imposto de renda da pessoa física deles? Peraí, deixa eu entender. Você tem uma pessoa jurídica, você tem uma pessoa física... Uma pessoa física prestando serviço com CNPJ. É um representante comercial que tem um CNPJ... Quer dizer, na verdade, é uma pessoa jurídica prestando serviço para uma pessoa jurídica. Isso, exatamente. Só que é o próprio proprietário do CNPJ, o próprio sócio, no caso, que faz a prestação de serviço, né, para essa outra pessoa jurídica. E aí é feito o desconto do plano de saúde que foi acordado com eles. Por exemplo, o contador presta serviço através do CNPJ dele, que ele tem um CNPJ, para uma outra pessoa jurídica. Só que essa pessoa jurídica que ele presta serviço tem um acordo com ele que paga o plano de saúde para eles e desconta na nota fiscal deles quando faz o pagamento. Na nota fiscal da prestação de serviço, né, no caso.
Isso tem enrolado, hein? Porque veja bem. Não, porque veja bem. Digamos, nesse caso, o beneficiário do plano de saúde, quer dizer, a pessoa, ele não está pagando nada. É a empresa dele que É a está empresa pagando. dele que está pagando para outra pessoa jurídica, né? No caso. Mas essa pessoa jurídica que é tomadora do serviço, como que ela lança na DIRF esse outro CNPJ, no Não, caso? ele não pode lançar. Como é que ele vai lançar, digamos, na DEMED, um serviço, quer dizer, um plano de saúde de uma empresa? É. Quem está pagando, quer dizer, na verdade, para ele, se ele fizesse DEMED, se houvesse a possibilidade de fazer DEMED, ele teria que informar a pessoa jurídica como beneficiária do plano de saúde. Que quem está pagando a ele, que é o, digamos, o contratante do plano de saúde, é uma pessoa jurídica. Isso. Eu diria que esse camarada não vai conseguir. Eu diria que, na verdade, ele está cobrando pouco pelo serviço dele. É, verdade. Ele está prestando serviço com desconto. É, exatamente. E ele não vai poder deduzir nada. É, não vai nem entrar na DIRF. Eu até entendo isso, mas, na verdade, ele está dando um bom desconto. Ele está pagando, está recebendo menos pelo serviço. Dentro da pergunta dela, por exemplo, a gente estava falando de duas PJs, sendo que um pejotizou o próprio serviço, ele é um autônomo que se constituiu uma pessoa jurídica. Ele, que está tendo benefício do plano de saúde, ele pode gerar um informe de rendimento da empresa dele, em que ele é o próprio beneficiário. Ele não pode informar a participação dele no plano de saúde? Não, veja bem. Ele se fosse, digamos, a empresa dele dando o plano de saúde para ele, ele teria que reembolsar a empresa daquilo que pagou. Ok? Tá, vamos lá. Você me contratou. E dentro do nosso trato, você paga o meu plano de saúde. Certo? Então, você me paga o valor do meu serviço. Não, veja bem, mas... se eu contratei você, se somos duas pessoas jurídicas, quer dizer, você vai dar um plano de saúde para a minha pessoa jurídica? Não, você está dando para mim o plano de saúde. Não tem essa relação. O contratante não contratou a pessoa física. A relação dele é com uma pessoa jurídica. Sim. Então é como se ele estivesse pagando o plano de saúde para uma pessoa jurídica. Isso não existe. Pessoa jurídica não fica doente. Perceberam? Não dá. Será? Na melhor das hipóteses, o que poderia ser feito? Digamos, a minha empresa pagar a outra, quer dizer, cobrar um determinado valor e, digamos, eu pagar. Não dá. Desse jeito não dá. Impossível. Essa relação não existe. Tem. Leônidas. Está lá, pessoa jurídica, está dizendo o plano de saúde dele. Ele paga, ele vai depositar na empresa dele como pessoa jurídica. Não, pelo que ela disse, ele está cobrando menos. Ele contratou um serviço por R$10 mil. Não entendi. E aí ele vai cobrar do outro R$8.000, por quê? Porque R$2.000 ele vai pagar por fora para pagar o plano de saúde. Então, ele como pessoa física, física. Não. Não, peraí, escuta. Não, peraí, deixa eu falar. Ele como pessoa física, ele deposita na empresa dele, pessoa jurídica, os R$2.000, não pode? Pode. É isso aí. E aí. Mas a pessoa jurídica dele não tem nada a ver com o plano de saúde. O que ele pode é se agregar ao plano de saúde da outra empresa, aparecer como agregado e entregar o dinheiro direto à empresa. Por hipótese, eu vou cobrar, digamos, R$10 mil do serviço. Tá? Digamos, a minha nota fiscal vai aparecer como R$8.000 e aqueles R$2.000 eu entrego para quem contratou o plano de saúde e eu vou aparecer na DEMED do contratante. A pessoa física. A relação tem que ser pessoa física com o contratante do plano de saúde. Não pode ser a pessoa física com uma PJ e a PJ com o contratante do plano de saúde. Porque a pessoa jurídica não fica doente. Não existe assistência médica à pessoa jurídica. A prestação de serviço dele seria 10 mil
Os 2.000 ele entregaria à pessoa jurídica contratante do plano de saúde e essa pessoa jurídica contratante do plano de saúde informaria ele como agregado na DEMED. Esse recebimento dele seria de 8.000 e não 10? Bom, ou então ele cobra 10... paga os dois. O cara, ele recebe os 10, dos 10 que ele recebe, ele passa os 2. A nota fiscal ficaria como 10.000 e ele pagaria os 2 do plano de saúde. Sim. Esse caso é possível. Essa triangulação, não. Tudo bom? A distorção, pelo que eu entendo, está baseada nessa relação que deveria ser de pessoa jurídica para contratando uma pessoa física. À medida que ela contrata uma pessoa jurídica, aí que surge a contradição no plano de saúde, certo? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Obrigado. Mais dúvidas? Leonidas, Oi, só pegando o gancho aqui desse exemplo que surgiu, o que eu tenho percebido é que as pessoas, às vezes, vêm com umas situações e o contador tem que dar solução para aquela situação. Não, tem coisas que vocês não conseguem dar solução. Exatamente. Eu acho que, nessa hora, o contador tem que se posicionar. Né? Sim, não, sim. ok, você criou a situação, resolva. Como Mas diria a vovó, quem pariu o Mateus com balanço. Que balance, exatamente, porque não só como pessoa jurídica, às vezes pessoa física também, assim, a pessoa vem com umas situações e agora resolve, contador. Não, Imagina. Botem o pé na porta e não deixa não. Uma situação um pouco diferente. É uma relação entre duas pessoas físicas. Uma é o declarante do imposto de renda, mas, na verdade, o beneficiário do DEMED na verdade, a DEMED é feita no CPF do seu beneficiário, mas, na verdade, ele é que efetua o pagamento do plano. Até certo presente momento, o beneficiário ele não era obrigado a declarar o imposto de renda. E passou a ser. Como é que fica essa situação? Desculpa, mas eu não consegui... A DEMED ela é feita no CPF do beneficiário. Não, a DEMED é feita por pessoa jurídica. Médico, pessoa física, informa na declaração dele de pessoa física quanto recebeu. Tá? Sim. E aí... Não, acho que eu fiz um pouco de confusão. Desculpa. Não, sem problema. O que acontece? Um exemplo. Uma pessoa vai declarar seu imposto de renda, certo? E lá na parte lá que ele vai informar os gastos dele que ele teve com saúde, o plano de saúde daquela família, na verdade, é o nome do seu beneficiário. E até aquele momento ele não era obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Ou seja, ele ia lá, fazia, porque, na verdade, o pagamento quem faz é o declarante, e a partir daquele momento, o seu beneficiário passou a ser obrigado a também fazer a declaração do imposto de renda. Como é que fica essa situação? Deixa eu ver se eu entendi. Tem lá, digamos, uma pessoa, tem lá a pessoa que tem contratou um plano de saúde e botou a família toda no plano de saúde, a mulher e os 2 filhos. Sim. Ok? Por uma razão ou por outra, ele, digamos, naquele momento, ele não estava obrigado a fazer declaração de pessoa física. Sim. Ok? Na realidade, digamos, ele trabalhava numa empresa, tinha lá o plano de saúde agregado a ele era o responsável e tinha os dependentes, e aí foi mandado embora da empresa. Só que ele continuou com o direito de continuar pagando o plano de saúde. Vê se dá para imaginar mais ou menos isso. Sim. A pessoa tinha um plano de saúde que era vinculado à empresa, perdeu o emprego, mas continuou vinculado ao plano de saúde. Até porque isso é uma permissão legal. Você perde o emprego, mas você não perde o plano de saúde. Você pode continuar pagando pelo mesmo valor que você tinha quando empregado. Ok? E aí a mulher e os filhos trabalham e continuaram pagando. Quer dizer, ele perdeu o emprego, não conseguia pagar sequer o seu. A mulher e os filhos se juntaram e passaram a pagar o custo do plano de saúde dele, dela e dos filhos. É mais ou menos isso? Sim. Então, e aí essa pessoa, por estar desempregada, não precisou declarar. Você quer saber como é que os dependentes fariam? Isso. Mesma coisa. O que acontece? O plano de saúde ou a empresa, aí não sei exatamente como é que a empresa vai fazer, ela vai continuar informando na DEMED, ele como titular do plano de saúde, a mulher e os filhos como dependentes. E vai informar para o João, que era o marido, R$10.000 por ano, para a mulher 10.000, para cada filho 5.000. Ela vai colocar na declaração dela 10.000, cada filho vai colocar 5.000 e ponto. Na unidade familiar, digamos, nenhum deles eles não precisariam provar
quem bancou aquela despesa. De repente, a mulher e um filho também estavam desempregados, o terceiro filho tinha um bom emprego, bancou isso de todo mundo. Quer dizer, a Receita não exige que eles provem que reembolsaram o filho dessa despesa, ok? Não sei se era isso que você queria. Eu acho que é mais fácil a gente imaginar uma situação fática para... Boa tarde. Um sócio, ele tira Prolabore, né? Ele tem o plano de saúde, ele é beneficiário pela empresa. Se ele não tiver a participação, ele não pode ser beneficiado da dedução. Isso, não pode deduzir o custo do plano de saúde. Isso, mas a partir do momento que tem esse desconto lá no Prolabore, é lícito, ele pode fazer essa dedução no imposto de renda dele, desde que a empresa faça a DIRF com essa... Veja bem, o Prolabore é como se fosse quer dizer, é um salário. Isso, exatamente. Ele ganha por trabalhar na empresa. Isso, Prolabore. E como outro empregado qualquer, ele está sendo descontado do salário dele para pagar o plano de saúde. Isso, problema nenhum. Exatamente. Assim, problema nenhum. Sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum. Digamos, agora, uma outra pessoa que nem fosse sócio, se ele não tirar Prolabore, ok? Digamos, se quiser se beneficiar da dedução, ele vai ter que provar que que o dinheiro entrou no caixa da empresa, ele tirou do bolso dele, entregou o dinheiro no caixa da empresa para que a empresa pagasse o plano de saúde. Sim, a minha dúvida é essa, que esse ano vai ter um sócio que quer fazer essa informação no Prolabore. Ele tira o Prolabore dele, ele quer colocar essa participação dele lá no recibo para poder a empresa fazer essa informação lá na DIRF, sim, né? O Prolabore é como se fosse um salário. O salário dele. Está se igualando a um empregado qualquer. Sim, sim. Obrigada. Boa tarde. Dando sequência aí a essa situação, esse agregado, ele tem como se beneficiar dessa dedução sem cair na malha? Assim, através só de fazer uma declaração dele normalmente... Se a DMED estiver correta, certamente não vai cair na malha. Não vai cair na malha? Não. Porque se você olhar, digamos, por exemplo, se ele for um agregado de um empregado, vai estar na DIRF lá, o CPF dele, quer dizer, o CPF do empregado como titular do plano de saúde, o CPF do agregado e o CPF do responsável. Vai estar o CPF do beneficiário do plano de saúde, que é ele, agregado, e o CPF do responsável pelo pagamento. E, digamos, o procedimento vai verificar isso direitinho. Então ele pode deduzir normalmente? Pode. Nesse caso, se for um agregado, se ele não for da unidade familiar, ele tem que provar que reembolsou. Então, essa comprovação que ele reembolsou é que ele vai ter que fazer isso em malha ou... Se cair na malha, sim. Se cair na malha. Se vier a cair em malha, sim. Então, a ideia justamente seria... O risco seria fazer e cair na malha, né? Tem que provar depois. Mas cair na malha não é... Não. Eu costumo dizer, cair na malha não é demérito para ninguém. Ok. Hã? Tá bom. É a comprovação de que reembolsou o titular. As pessoas não precisam ter medo de cair na malha. A ideia da malha, digamos, quando o contribuinte cai na malha, ninguém imagina que o contribuinte, digamos, tentou fraudar. A ideia não é essa. Até porque eu assino embaixo, 95% pelo menos erra por não saber. Não erra por, digamos, má fé. Isso eu tenho certeza. É que chama muito mais atenção aquele, digamos, que fazem o errado do que os certos. Os errados são poucos. Só que como chamam muito mais atenção, a gente tende a achar que todo mundo, como Defoe, faz errado. Não é assim, não. A vida não é assim. Pelo menos o brasileiro não é assim. Eu falo pelos brasileiros porque eu conheço esses brasileiros. Eu vejo todo dia e não é assim. Vocês não têm ideia dos erros que as pessoas cometem contra si. Ninguém vai, digamos, fraudar para se prejudicar. Eu diria que as pessoas tanto erram para se prejudicar quanto para se beneficiar. E está na cara que as pessoas não erram, digamos, de propósito. Erram porque não sabem. Bom, boa tarde. É obrigatório informar na DIRF rendimentos pagos a domiciliados no exterior, quando você paga o imposto de renda? Se você faz pagamentos a domiciliados no exterior, tem lá uma ficha de rendimentos no exterior, e você tem que informar lá. Digamos, se ele tiver o NIF, se por acaso a pessoa tiver CPF, você vai colocar o CPF, se não, o NIF e o valor que ele recebeu. O país e o valor que ele recebeu.
com relação à obrigatoriedade do NIF, a gente sabe que alguns países adotam, outros não, isso fica mera informação da pessoa. Se ela, às vezes, ela até desconhece. E aí, como é que a gente coloca essa informação? Não coloca. A informação não gera erro. Falta de NIF não gera erro. Então, a gente assim, não corre o risco de ser penalizado por alguma falta de informação? Não. Tá bom, obrigado. Pelo menos por enquanto a globalização ainda não chegou neste ponto. O receio é esse, né? Porque a gente na empresa a gente está fazendo um trabalho de conscientização com relação a isso. Todos os exterior de informar o NIF. Só que muitos não têm conhecimento. Então, assim, a gente tenta o máximo, né? Então, é um trabalho que a gente está tendo, mas tem essa preocupação. E daqueles que não informaram? Até quando isso vai ser, não vai ser obrigatório? Até o dia que a gente tiver um convênio, quer dizer, o Brasil tiver um convênio com todos os outros países para ter talvez um número único ou exigir de todo mundo o NIF. Tá bom, obrigado. Nada. Ninguém tem dúvida nem de imposto de renda? Não querem? Oba! Ih, a menina das questões difíceis. Mas eu gosto das questões difíceis. Tem uma outra questão também. A gente, como contador, às vezes trabalha um pouco com limitações, né, dos empresários. A distribuição de lucros, a gente sabe que tem que entrar lá na DIRF, tem um campo para isso. Só que os sócios, às vezes, acham que é uma informação muito sigilosa, só quer que fique no financeiro. Não quer que o departamento pessoal tenha conhecimento. Aí não lança essa distribuição na DIRF, mas lança no imposto de renda da pessoa física. E aí, como é que fica essa questão para a Receita, assim? A gente sabe que o que é certo fazer, mas para ter uma base para tentar convencer que tem que fazer da forma mais clara. Eles fazem corretamente, mas tem que colocar clareza nas informações. Bom, no mínimo, essa pessoa corre o risco de ter um aborrecimento numa fiscalização de provar que teve aquele rendimento. Por quê? Se não aparece esse rendimento na DIRF, claro que para a Receita aquilo vai aparecer uma variação patrimonial descoberto. Normalmente, distribuição de lucro é um valor alto. O camarada pega aquele dinheiro e comprou um apartamento. E na declaração dele, digamos, ele botou lá 500 mil de distribuição de lucro, comprou um apartamento de 300 mil reais, a gente vai atrás da DIRF para ver, quer dizer, ele vai dizer que recebeu daquele CNPJ 500 mil reais de distribuição de lucro e não está na DIRF. Eu vou acreditar que ele não recebeu aquele dinheiro. Ele inventou aquele rendimento. Sim, mas então, ele corre o risco, eu não disse que ele vai ser penalizado, no mínimo ele corre um risco de ser aborrecido com uma fiscalização. E muito pior do que cair na malha é ser fiscalizado. Porque a malha é um procedimento, digamos, rápido, é procedimento de massa. A malha é a preparação de informações, de uma massa de informações para servir para a seleção de contribuintes. O contribuinte selecionado para ser fiscalizado, ele vai ter a vida dele vasculhada. A malha até que eu diria que é light. Quer dizer, se acontece isso, certamente quem for analisar, se não se detiver, se não analisar muito bem, se não tiver a paciência de pegar aquele CNPJ, buscar lá na DEFIS, em todos os outros sistemas da Receita, por que daquela variação patrimonial, é muito mais fácil intimar o contribuinte. Meu amigo, vem cá, mostra tudo que você tem aqui. E aí, certamente, não vai pedir só isso. Vai virá-lo de cabeça para baixo. Então, tá? Quer dizer, eu agora não lembro. Tinha muito isso, essa história da diretoria fazer separado. E aí tinha, eu não lembro agora se você consegue juntar, eu acho que consegue juntar duas DIRFs numa só, importar sem apagar. Então, manda ele fazer, digamos, o financeiro, fazer a DIRF sigilosa e depois agrega a DIRF sigilosa à DIRF da peãozada. Quer dizer, a DIRF até tem essa facilidade. Eu não, digamos, há muito tempo que ninguém toca nesse assunto, mas tem isso.
Diferentemente, por exemplo, de uma declaração de pessoa física. Se você faz uma e, digamos, importa, você está matando a anterior. A DIRF, não, você pode importar e somar as duas. Porque assim, eu ainda não tive essa... nunca peguei esse assunto de intercâmbio. Como é que funciona assim, o rendimento da pessoa que... a pessoa está no exterior e manda... Quer dizer, os pais mandam para o filho. Como é que funciona isso? Eu nunca tive esse caso. Eu gostaria de saber como é que funciona. Bom, se você manda dinheiro para alguém no exterior, se você consegue provar que você está, digamos, custeando as despesas de um filho, por exemplo, você não paga imposto de renda. Se você manda dinheiro e não consegue provar que você está custeando, digamos, um filho, por exemplo, a ideia, a hipótese é que você está pagando um serviço. Ok? Então, quando você paga a alguém aqui por um serviço prestado, você tem o quê? Você tem que pagar imposto. Ok? É a mesma coisa. Se você remete dinheiro para alguém que não é o seu filho para custeá-lo, você tem que reter o imposto, quer dizer, você tem que mandar o líquido. Se de repente você contrata alguém para fazer um serviço para você lá fora, e ele disser, digamos, esse serviço vai lhe custar $10.000. Se ele disser que quer receber $10.000, você vai ter que botar 10 e mais alguma coisa, que vai ser o imposto. Mas e se for filho, por exemplo, você foi para qualquer país, aí você vai mandar para ele estudar lá. Aí isso você pode lançar ele como dependente e a faculdade, a escola, onde ele estiver lá, converte-se na moeda e posso botar como despesa pode de colocar educação. Sim, sim. E o dinheiro que você mandar, independente, porque esse dinheiro a rigor não apareceria na declaração. A menos que seja um filho já grande, que você está fazendo uma doação e quer justificar esse dinheiro dele lá fora. Se for um filho, você consegue provar, digamos, essa relação que está custeando ele lá fora, isso não teria imposto. Se você manda dinheiro para alguém lá fora, a hipótese é que você está pagando um serviço, está pagando alguma coisa, você vai pagar imposto de renda. E se em vez de ser fosse a título de pensão, quer dizer, o pai mandou para a filha a título de pensão, é o mesmo caso? Sim, sim. Mesmo caso, sim. Tá. Você não está pagando um serviço. Hã? Sim, sim. Não. Peraí, vamos por parte. Quando você perguntou qualquer idade, eu estou interpretando, você está perguntando a remessa do dinheiro para o filho em qualquer idade. Lá fora, Outra coisa é, digamos, a despesa que você tem com a escola do filho ou a pensão que você paga para o filho lá fora. Tanto a escola quanto a pensão têm o limite da idade. Então, isso que eu estou perguntando. Se ele puder ser dependente, você pode deduzir. Se não puder ser dependente, você não pode deduzir. Entenderam a diferença? Sim, então, a despesa com instrução, não importa onde seja, você vai converter para informar o quanto foi pago, mas vai estar limitado ao valor da instrução. Okay. Mesmo no caso da pensão. Digamos que você se separa da sua mulher, ou se separa do seu marido e resolve pensionar os filhos. Ok? E aí, na sentença, ou no acordo, você diz, vou pagar 20%, vou lhe dar 20% do meu salário e vou pagar o plano de saúde e vou pagar a escola. Tá? Você vai deduzir como pensão os 20%, você vai deduzir como despesa médica o plano de saúde, independente do valor, mas a despesa com escola você vai deduzir no limite da instrução. Tá? Para deduzir toda a despesa com escola, isso teria que ser, digamos, mensurado em dinheiro. E não 20%. Você teria que calcular, digamos, além desses 20%, vou gastar mais 5% só com escola. Então, você teria que dizer que está pagando 25%. Se você disser que é 20% e mais a escola, vai ser 20% mais aqueles R$3.000, eu acho, por ano, que é a despesa com instrução. Tá? E lembrando que o que você paga que não está no acordo ou na decisão judicial é liberalidade. Isso não é dedutível. Como não é dedutível, por exemplo, você diz que vai pagar 20% do seu salário para a ex-mulher e vai continuar bancando a TV a cabo, academia de ginástica, etc., mercado, tudo isso não é pensão.
Pensão é o que você paga em dinheiro. E tem que estar no acordo. Ok? Se não tiver no acordo, não vale. Outra coisa. Digamos, se você se separa, se é casado, se separa, e começa a pagar, se separou, combinou com ela, não, vou lhe dar uma pensão de 20%, e não homologou a separação, isso não é pensão. Lembrando que separação por escritura pública só se não tiver menor envolvido. Teve filho menor, tem que ser judicial. Diga. A minha dúvida é em relação ao processamento em malha, mas de repatriação. Alguma ação específica para as declarações entregues agora em dezembro? Não, a repatriação, digamos, você confessou que tinha aquele valor, pagou e pronto. Retificou, processamento normal? Sim, sim. Okay. Eu já vi algumas pessoas preocupadas e não é possível. Se você, digamos, alguém que fez a DERCAT pagou o DARF, esse DARF não vai aparecer para ninguém. Você não consegue ver esse DARF de pagamento. Então, não adianta ir na Receita confirmar o pagamento do DARF da DERCAT. Ok? Não é que o dinheiro sumiu, não. É que essa identificação do pagador com aquele código 12 alguma coisa, eu não lembro de cabeça qual é. Alguém lembra de cabeça? Eu sei que era 2 alguma coisa. Ainda que você, com a sua certificação digital, entre lá para ver os DARFs que você pagou, ele não vai aparecer. Hã? Não. Justamente para, digamos, ninguém identificar quem entregou a DERCAT. Tá? Pensa, se você, digamos, desconfia que alguém entregou a DERCAT, quer ter certeza, o que você faria? A maneira mais fácil. Só entregou a DERCAT quem pagou. Burro, quem entregou a DERCAT não pagou. Porque ele, digamos, fez uma confissão, quer dizer, ele confessou o crime que cometeu, porque confessou que tem um dinheiro lá fora e não regularizou. Então, se você soubesse, se você, digamos, buscasse lá, fizesse uma procura lá, quem pagou o DARF, sei lá, 1236, eu não lembro qual é, de cabeça qual é o código, você saberia todo mundo que entregou a DERCAT. Pelo valor do DARF, saberia quanto a pessoa tinha. Para preservar o sigilo, você não consegue confirmar esse valor. Se você precisar, se houver necessidade, você tem que entrar com um processo pedindo, e aí você consegue. Mas, acidentalmente, eu quero saber, confirmar esse DARF aqui. Ele não vai confirmar. É só para adiantar, porque eu já vi quem foi ao CAC, coisa tal, querendo confirmar e ficou chateado porque o CAC disse que não podia, coisa e tal. Realmente tem essa previsão de sigilo no pagamento. Tiro uma dúvida. Acontece casos, pelo menos eu pego isso, na questão de retenção de terceiros que eu tenho que declarar na DIRF. Tá? Às vezes o prestador ele faz um recolhimento em favor do tomador. Tá? E eu não consigo identificar quem fez aquele recolhimento do DARF. E o DARF ele é o cruzamento para a DIRF. Né? E aí como é que eu faço? Eu não declaro ele e esse DARF fica lá sem a mais? Como é que Você pagou alguém e não alguém sabe... faz o pagamento para o meu CNPJ. Tá? De uma retenção que ele mesmo lá veja pagou. Bem. Veja bem. Eu estou imaginando, no caso que você está imaginando, você prestou um serviço, a pessoa lhe pagou e reteve uma parte que ele pagou. Isso. Então, essa pessoa que ele pagou tem que saber que ele pagou. E ele vai informar na DIRF. Tá? Isso, eu declarei na minha DCTF, mas eu não tenho lá aquele beneficiário para informar, eu não sei quem. Mas o DARF está lá recolhido. Eu tive que declarar na DCTF. E aí a retenção, esse retido dele, que seria o beneficiário, para eu mandar um informe dele, eu não sei quem é. Então eu fico com um DARF... Não. Você está invertendo as coisas. Se você prestou o serviço, recebeu com retenção... Mas acontece, às vezes, ele mesmo fazer o pagamento. Não, mas então, quem vai fazer o pagamento é ele. Ele retém, ele recolhe. Isso. Na nota, isso. E pagou, fez o pagamento, o DARF está recolhido e... Peraí, deixa eu entender.
Você prestou um serviço, a quem você prestou o serviço deveria ter lhe pago esse serviço, deveria ter retido na fonte e deveria ter recolhido com o CNPJ dele, tomador do serviço. Acredito que sim. Então, deveria ter sido. Pelo que você está me dizendo, ele lhe entregou 100% do dinheiro, não reteve nada, Isso. e aí fez um pagamento com o seu CNPJ. Isso. Não. Se foi retido, o CNPJ é do tomador, não é o seu. Porque a obrigação de recolher é dele e não sua. Mas às vezes acontece de ele fazer o recolhimento e colocar o meu CNPJ. Como se eu tivesse que ter feito a retenção. Fez errado, você vai ter um crédito sobrando. Então, é isso que eu estou falando. Necessariamente eu não vou ter inconsistência na minha DIRF com a DCTF que eu estiver entregando, que ela vai estar lá a mais. Não. Se ele fez isso na DIRF você vai constar na DIRF dele. Na DIRF dele, ele vai informar o rendimento sem fonte. Entendi. Tá? Entendi. Isso pode acontecer tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Certo. Você tem lá, digamos, um salário, recebe o seu salário, a sua fonte pagadora bobeou e lhe entregou o bruto. Tá? Na realidade, o que o fiscal faria? Ele reajustaria a base de cálculo. Seu salário é de 10 mil. Ele devia ter retido 2 mil, por hipótese. Ele foi e lhe entregou 10 mil. Na realidade, você recebeu 12. Isso. É o que acontece muito, ou pelo menos acontecia muito com o jogador. O jogador chegava e dizia, eu quero ganhar 100 mil reais por mês. Mas é líquido, limpo. Então tá, então vou dizer aqui que estou lhe pagando 127. Eu vou recolher 27, vou lhe entregar 100, então meu prejuízo é de 127. Neste caso, você recebeu, digamos, se ele fizer a coisa correta, ele vai colocar na DIRF dele o que ele lhe entregou bruto e mais o imposto de renda retido na fonte que deveria ter sido retido. Ok? Tudo bom? Tudo. Eu trabalho no órgão público e nós temos que fazer o invoice, que a gente chama, que é envio de dinheiro para o exterior. Só que o Banco do Brasil, ele nos cobra um DARF, só que esse DARF está no nosso CNPJ. Aí, como ficaria esse DARF? Acaba sobrando. Olha só, aquilo que eu falei. Quando você remete um dinheiro para o exterior, a hipótese, a expectativa é que você está pagando alguma coisa a alguém. Se você está pagando alguma coisa a alguém, tanto aqui quanto lá, você tem que reter na fonte. Tá? Então, você, antes de mandar, você tem que pagar uma parte do imposto, você recolhe. Como é você que está pagando, o recolhedor é você. Porque a obrigação de reter e recolher é sua. Por isso que o DARF vem no seu nome. Mas esse DARF, quando eu faço a DIRF, ele não aparece. Deveria aparecer. Você não remeteu o dinheiro para o exterior? Mas o sistema não está puxando esse DARF. Eu tenho que colocar ele manualmente? Porque como é órgão público, eu não sei se o código não vai para a DIRF. Não sei. Esse detalhe também não sei, não. Precisaria pesquisar. Eu não sei se o código teria que ser outro código. Agora eu não estou conseguindo lembrar se pagamento ao exterior, se você informa a fonte. Quem mexeu mais com o DIRF aqui e lembra? Informa a fonte também? Não sei. Sinceramente, nesse caso, especialmente de órgão público, não sei não. Também teria que ver, digamos, esse DARF a que título é pago? É o que? Imposto de renda retido na fonte? IOF? O que é? É imposto de renda na fonte. Imposto de renda na fonte. Então deveria... Bom, em tese deveria aparecer. Eu não sei se o órgão público tem um tratamento especial. Pois é, porque como nós somos uma autarquia, teoricamente não deveria ter essa retenção na fonte. Uma que a gente está tomando o serviço, né? Se bem que... Não, então, você tomando o serviço, está pagando, você tem que... Você reteria se fosse aqui no Brasil? Quando você toma um serviço no Brasil, você não retém? Isso, mas no caso... a mesma coisa. Então a gente está pagando o bruto sem fazer
a retenção. Entende? Como lá já é um valor fixo, fechado, esse valor a mais está sendo o ônus do órgão. Então, é o que eu estou falando. Digamos, o Banco do Brasil está fazendo para você o reajustamento da base de cálculo. Isso. Você contratou alguém lá e você disse que vai pagar a ele 10 mil. Ele quer receber 10 mil, mas só que esse serviço vai te custar mais caro. Vai ser 10 mil mais o imposto de renda. Vamos por 10 e 12 mil. Sim, E eu fico com esse DARF de 2 mil, só que quando eu puxo a DIRF, ele não aparece lá. Esse código não vai para a DIRF. Teria que ver com o pessoal do CIAF como é que se trata isso. Onde é que está onde é que entrou esse DARF? Eu, sinceramente, não sei. Porque, inclusive, eu detectei isso ano passado, então acredito que eu vou ter que retificar até as DIRFs dos anos anteriores por conta disso, da inclusão desse DARF. Não, na verdade, a DIRF não gera débito. Quer dizer, vai ser, digamos, um erro de informação. Como, digamos, o beneficiário do pagamento não vai reclamar, também não, que não faz diferença nenhuma. É isso que eu pensei. Mas, não sei, aí teria que ver com o pessoal que mexe com CIAF. Não conheço bem CIAF, não. Leônidas, agora, em relação ao aluguel, quando você tem, que não é administradora, uma pessoa física que administra... bem lembrado. Ótimo. Administra um imóvel, tá? Então, o que acontece? Às vezes também está caindo na malha isso. Por quê? A pessoa que administra coloca lá como rendimento recebido de pessoa, ou física ou jurídica, vai depender. E a pessoa lá que, por exemplo, que recebe o aluguel, né, da pessoa jurídica, a pessoa jurídica, na hora que paga, ela não coloca aquela administração, até porque ela não sabe. Quanto é que a pessoa continua, não mudou nada, toda vez vai ter que continuar caindo na malha. Foi bom lembrar. Quer dizer, tem a ver com DIF, mas tem a ver com imposto de renda, já vou adiantar. Especialmente para vocês que são contabilistas. A partir deste ano, quer dizer, a partir de janeiro deste ano, os administradores de imóveis, pessoas físicas, igualmente, quer dizer, em igual condições aos médicos, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos e advogados, estão obrigados a dizer de quem receberam. Ok? Então, se você é um administrador de imóveis e presta serviço de administração para alguém, você vai ter que dizer de quem você recebeu aquela comissão. 2017, agora em 2017. Se você for fazer o carnê-leão desse administrador, você vai ter que... Ele vai te exigir o Cresce. Tá? Da mesma maneira que se exige hoje, digamos, entre aspas, a DEMED de pessoa física, vai se exigir também a, digamos, decresce dos administradores de pessoas físicas. Entenderam? Então, fiquem atentos, quer dizer, se vocês têm algum cliente administrador de imóveis, é melhor começar a fazer o carnê-leão, e aí você vai ver, se você buscar o programa carnê-leão deste ano, quando você puser lá o código de administrador de imóveis, se eu não me engano é o 353, ele vai exigir o número do Cresce. Na declaração deste ano, eu acho que já está destacado o 353 como administrador de imóveis, mas a gente não está exigindo o número do registro profissional. Tá? Na declaração do ano que vem, da mesma maneira que está se exigindo o CRM, CRO, CRP, CREFIT, OAB, desses profissionais de saúde e advogados, a gente vai exigir também o número do Cresce. No carnê-leão já está exigindo, o carnê-leão deste ano já está exigindo, na declaração do ano que vem a gente vai exigir também. Tá? Foi boa lembrança. Assim, ela me perguntou sobre a declaração de pessoa física. Não sei se cheguei a comentar com vocês. O programa vai estar disponível no dia 23 de fevereiro. Ok? Na quinta-feira antes do Carnaval, você vai ter a oportunidade de baixar o programa e começar a trabalhar tranquilamente nos 7 dias seguintes ao Carnaval. E a entrega da declaração começa no dia 2 de março, que é quinta-feira de cinzas. Não, tem muita gente que, digamos, faz o informe fora da DIRF. É uma dúvida. Eu tenho um cliente que ele tem uma pessoa jurídica, tem uma empresa,
e ele era casado e está se separando, né? Não está ainda homologada, mas estão negociando ainda a forma de guarda compartilhada. A empresa dele é quem paga o plano de saúde, tanto da esposa, da ex-esposa, como das crianças. Pergunto, pelo fato de dele estarem negociando essa forma de guarda compartilhada, se realmente for decidido isso até o final, ele pode, na DIF, na declaração dele, informar as duas crianças na declaração dele, ou teria que ser um para cada um? Como é que fica? Não, veja bem, a guarda compartilhada, a meu juízo, não difere nada digamos, do casado. Nada? Nada. O que acontece? Quando você é casado e tem filhos, a guarda é compartilhada com os dois. Os dois estão presentes, os dois cuidam da educação do filho. Quando você se separa e decide pela guarda compartilhada, eu diria que é a mesma coisa. Você vai dividir a educação do filho. Ok? E aí, nesse caso, eles vão ter que entrar num acordo para saber quem vai deduzir quem. Se o casal tem 2 filhos, você fica com um, eu fico com outro. Essa é a dúvida deles, né? Quer dizer, a ideia é não prejudicar e também não beneficiar somente um, mas beneficiar os dois, né? Ou seja, já que são 2 filhos, deixar cada filho na declaração de um deles seria possível. Sim, sim. Mesmo que a pessoa jurídica do marido pague essa assistência médica dos dois, ela teria que ter a comprovação de que reembolsa ao marido essa assistência médica? Seria isso ou não precisaria? Bom, veja bem, se a empresa paga o plano de saúde e digamos, a ex-esposa ou os filhos não pagam nada à empresa, eles estão ganhando esse plano de saúde. Eles simplesmente não vão deduzir essa despesa. Eu não sei como é que a empresa vai contabilizar essa despesa. Para ela deduzir na dela, porque ele também paga atualmente ele está pagando também o da ex-esposa e paga o das 2 crianças. Se ela fizer uma declaração separada. Se no acordo, não, vai ser na sentença. Na sentença ou no acordo. Que aí, no caso, vai ser judicial. Fica determinado que ele vai bancar o plano de saúde, é aquela história. Se o plano de saúde é da empresa, ele teria que provar que entregou o dinheiro para a empresa para fazer aquele pagamento. Ok? Entendi. Aí tem que haver essa comprovação, então, do reembolso, né? Sim. Ele tem que provar que entregou o dinheiro para a empresa, porque não é a empresa que paga a pensão. Quem paga a pensão é ele. É ele, entendi. Então, a obrigação de pagar o plano de saúde é dele. É dele. De onde ele vai tirar o dinheiro para pagar o plano de saúde é problema dele. Ele pode tirar do prolabore dele, do lucro, ou ele pode pegar o dinheiro dele e entregar para a empresa para pagar o plano de saúde. Ok. Tá? Se ele ficar determinado que ele vai bancar o plano de saúde, ele entregar o dinheiro para a empresa, ele vai deduzir como despesa de pensão alimentícia a despesa a despesa médica do plano de saúde na declaração dele. Ok? Se por acaso, eu não sei se ele fizer não sei que arranjo ele vai dar, mas se a empresa pagar o plano de saúde dele e da esposa e dos filhos, e ele não reembolsar, nenhum deles deduz. Bom, se não há mais perguntas, só me resta agradecer a paciência de vocês. Espero, sinceramente, que eu tenha colaborado de alguma maneira com vocês. Mais uma vez, em nome da Receita, peço desculpas por esse contratempo do atraso na DIRF e vamos aguardar que as autoridades deem uma boa solução para esse imbróglio que se formou. Com certeza. Não, eu não acredito que, digamos, que no final fique, como diriam os jovens, que dê ruim, não. Eu acho que vai dar para resolver direitinho. E muito obrigado.